Então, gente, as coisas só tendem a piorar. Ou seja, até ano passado, até dezembro, quem regularizava a casa na prefeitura pagava a taxa administrativa da prefeitura, pagava umas taxas lá que era para uma taxa de análise de projeto, eram as primeiras taxas. Aí depois que analisava que estava com a habite todo ok, aí você pagava a taxa de habites, que uma casa mais ou menos de 300 metros quadrados dá em torno de R$ 2.500 a taxa de habites. E as taxas iniciais dão em torno aí de R$ 1.600. No caso dessa cliente agora, que ela está com as coisas fora da norma, ela vai pagar a mais em torno de R$ 4.000 de falta de área permeável, de falta de afastamento. Então as coisas só tendem a piorar. Por quê? Nosso país vive de imposto e hoje a gente vive num país que ele cada vez mais tenta buscar formas de conseguir aumentar esses impostos, né? De qualquer forma. E, gente, infelizmente, a situação ela só tende a piorar. Só tende a piorar. Porque, olha, por exemplo, até ano passado também, Receita Federal. Antigamente, em dezembro, a gente fez uma regularização de um cliente, fez a Receita Federal dele todo direitinho e tudo mais. Lá na Receita Federal, quando você vai regularizar, eles cobram você por metro quadrado. Até dezembro, preste atenção, até dezembro era R$ 3.200 que a Receita Federal cobrava por metro quadrado construído fora de norma. R$ 3.200. Agora, a gente abriu lá para fazer novamente de uma casa, 200 metros quadrados. De R$ 3.200, sabe para quanto foi? Para R$ 4.114. Aumentou R$ 1.000 o metro quadrado pela Receita Federal. Então, gente, as coisas, elas tendem só a piorar. Eu vou fazer um cálculo básico para vocês aqui. Uma casa de 200 metros quadrados, a Receita Federal, ela deduz, porque assim, ela vai pelo cálculo da tabela VAL, que a tabela VAL, ela tem ela é chamada valor atualizado unitário. O que é isso? Eles fazem um cálculo mais ou menos por cada região para saber mais ou menos quanto é que está valendo o metro quadrado naquela região. E aí a Receita Federal estipula aquele valor para aquela região. Manaus, Itacoatiara, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ela tem essa tabela e ela atualiza o tempo todo, né? Então, de dezembro para cá, ela atualizou R$ 1.000. Então, por exemplo, uma casa de 200 metros quadrados, ano passado, em dezembro, pela Receita Federal, ela valia em torno de 640 mil. Ou seja, você pagaria em torno de 200 mil, de 40 mil para regularizar essa casa na Receita Federal. Ou seja, com esse aumento, uma casa de 200 metros quadrados, ela vai para o dobro disso, vai para 650, deixa eu ver aqui, 200 vezes 4.115. É como se a tua casa fosse valer 823 mil para te construir, na cabeça da Receita Federal, né? Porque ela faz um cálculo pelo CUB, que é o cálculo, o método da construção, entendeu? Então, o que em dezembro uma casa de 200 metros quadrados estava levando em conta mais ou menos R$20 mil para pagar as taxas de INSS, esse ano ela pulou para 40 mil. Para 40 mil, gente. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É uma taxa que ninguém que constrói, que está regularizando, ou que constrói e está regularizando de forma tudo certinho, escapa. É a taxa do INSS da Receita Federal. Receita Federal aumentando cada vez mais. Então, gente, a tendência realmente só é piorar, né? Então, o que a gente aconselha? Façam o quanto antes. Resolvam as situações. Quando vocês forem construir, façam direitinho. Entrem com o processo na prefeitura, dê entrada no processo na prefeitura, porque quando você entra com o projeto antes de construir, você paga a metade do que você construiu, do que você paga depois que você vai regularizar. Então, faça isso, né? Resolva isso. E se você tem um imóvel para regularizar, corra para regularizar também. E eu não falo só da parte da construção, não, de parte de regularização de construção, não. Também falo também da parte de imóveis que você precisa regularizar, se você tiver de doar, tiver de fazer a doação para os seus filhos, ou pessoas que têm muitos imóveis, tentem fazer hold também, né? Hold é uma boa opção, né? O que é hold? É quando você pega... Hold é como se uma pessoa pegasse o seu patrimônio e ele gerasse um CNPJ, né, uma empresa, e centralizasse todo o seu patrimônio ali. E aí vai ficar dentro da casa daquela empresa, né? Então, por exemplo, se o pai dessa família ele falece, então automaticamente os bens já estão alocados lá para cada pessoa da família. Porque quando uma pessoa falece, o certo é fazer um inventário, você paga a taxa de inventário, você paga advogado, você paga cartório. E quando você tem a hold, tudo está centralizado ali. Automaticamente ela já vai os bens para os seus herdeiros. Então, tem algumas táticas que dá para usar também com a hold, né? Mas assim, a hold ela é mais indicada para pessoas que têm bastante patrimônio, né? Que têm bastante bens. Porque hoje em dia, assim, tudo fazem para tirar dinheiro através de impostos. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês a respeito dessas situações de regularização de imóveis, né? Fazer com que vocês reflitam mais sobre isso, que queiram
organizar, deixar tudo organizado, tanto que em questão de documentação dos imóveis, dos seus bens, quanto em regularização na prefeitura, porque realmente a coisa tá ficando feia, né? Tá muito difícil e a gente fica muito triste, né, de saber que o cliente vai pagar taxas muito altas, né? Já paga a taxa no cartório, já paga a taxa de receita, já paga a taxa da prefeitura, ainda vai ter que pagar mais taxas agora e cada vez mais vão surgir mais taxas para serem pagas, né? Então, quanto antes você resolver essa situação, quanto antes você deixar tudo certinho, mais rápido você se livra disso e você deixa tudo ok, porque você não sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Então, o ideal é deixar tudo organizado. Então, a gente tem um bom final de semana, tem um ótimo final de semana, descansem. A gente vai trabalhar um pouquinho mais. Pensem bem nessa situação de regularização de imóvel, né? Busquem um profissional para fazer isso para vocês, porque as coisas não vão ficar mais fáceis daqui para frente. Elas vão ficar cada vez mais difíceis e mais caras, né? Então, resolvam essas questões de regularização. Busquem um profissional que saiba fazer, né? E coloque na sua cabeça que você tem uma obra, se você tem uma construção, você gerou uma dívida na Receita Federal. E a dívida da Receita Federal continua sendo uma das mais caras que existe, né? E se você tiver mais de 5 anos de construção, você consegue isentar ou até zerar essa questão dessas dívidas aí de INSS. Mas você tem que estar muito bem respaldado. Tem que ser alguém que realmente saiba fazer esse processo para você. Tá bom, gente? Um ótimo final de semana para vocês.